E hoje, pessoas, vou mudar um pouco do como eu estava fazendo a meditação. Eu nunca fiz essas meditações na parte da noite e agora eu vou começar a fazer, pelo menos hoje. Vamos ver como é que vai ser esse 16º dia. São 9h55 da noite. Então, vamos ver, né? Vou fazer sentado aqui pra mim também não pegar no sono, ou pelo menos tentar não pegar no sono, que 10 horas normalmente já é bem próximo do horário que eu costumo dormir. E é isso, vamos ver o que acontece. Vai me derrubar sim, cara. Quer me derrubar da escada? Ficar sem pai? Hein? Bom dia, galera. 17º dia. E ontem eu meditei na parte da noite, né? Como eu falei pra vocês. E, cara, eu até tava gostando, porém eu tive muitas distrações. Meus cachorros, eles deram a louca e ficaram latindo por um monte de coisa. Então, não consegui me concentrar muito bem. E eu tive que parar a meditação 2 vezes e tentar voltar. Aí eu voltei, só que ele teve um momento que, cara, eu já tava meio cansado e acabei dormindo. Então, não sei se a noite funcionou tão bem, apesar de eu ter feito um pouco antes de dormir, né? Então, enfim, foi legal, mas não foi como eu queria. Talvez eu tente de novo, ainda não sei se eu vou fazer na parte da noite de novo essa semana, mas é isso. Essa foi minha experiência de tentar meditar à noite. Normalmente eu durmo. Então, gente, eu acabei de terminar a meditação e, cara, realmente, na experiência que eu tive, funciona muito mais quando eu acordo e faço a meditação, porque a minha mente tá num estado que eu consigo ter mais controle sobre ela. Bom dia, 18º dia, acabei de fazer a meditação. Hoje eu percebi que tem alguns pensamentos que vêm com bastante frequência na minha meditação e principalmente tem alguns que me incomodam, mas por mais que eu consiga, né, ir passando por eles assim, eu vejo que frequentemente eles aparecem nas meditações, então isso me leva a concluir que são realmente assuntos que me incomodam internamente, que estão ali de uma forma que eu não consigo, sabe, esquecer eles durante o dia também. Então, isso me traz algumas reflexões, né, de tentar me aprofundar mais no que isso está causando em mim, o que essas circunstâncias e pensamentos ali causam em mim, né, o impacto que elas têm em mim. Então, acho que tem algumas meditações, como a de hoje, que é mais para a gente tirar aí algumas reflexões sobre como os pensamentos estão nos afetando. E é isso. Bom dia aí, galera. Aqui no meu jardim tem umas famílias de futuras borboletas, como vocês podem ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara, tá cheio. E em breve elas irão se transformar, né, no casulo. Aqui tem uma. Ontem nasceu umas 2 borboletas já, mas elas normalmente ficam nessa árvore aqui. E aqui foi um pouquinho do processo dessa pintura que eu tô fazendo, então eu vou mostrar pra vocês ainda no vídeo completo, né?
tudo que eu tenho usado de materiais, mas nesses dias eu tô realmente conseguindo cumprir bastante dos meus objetivos de, cara, esse dia eu peguei só para pintar, aí eu acabei nem pegando muito no celular. No dia seguinte eu já tinha tatuagem e também já comecei a fazer, fiquei ali nesse processo de tatuagem, né? Então também não gravei meditação, mas eu acho que o importante é também mostrar para vocês como eu tô me sentindo, né? Super disposto aí para poder fazer vários projetos e me sentindo super criativo. Acho que isso é o mais importante e benéfico das meditações também. 11º dia, eu estou sentindo que é cada vez mais natural conseguir entrar ali nos estados meditativos, então tem sido muito bom pra mim. Eu acho que realmente já, depois que tu faz, né, com uma certa constância, acaba virando aí um hábito bom a se cultivar. Então, penso cada vez mais disso realmente fazer parte do meu dia. Ontem eu fiz uma meditação à noite depois da tatu. E, cara, mesma coisa assim, tipo, ontem foi mais de boa entrar em um estado de concentração. Não sei, talvez pelo fato de eu ter usado fone também, aí não me deixa tão distraído, né? Mas é isso. E eu aproveitei também para adiantar um pouquinho mais essa Mona Lisa, porque eu basicamente pensei em deixar ela bem adiantada, o rosto e coisas do tipo, assim, para depois eu só, enfim, mexer no fundo, né? Talvez eu mostre para vocês um pouquinho de como tá ficando, mas, enfim, peguei esse dia para organizar melhor as ideias para essa pintura. Ê, família! Ê, família! E chegamos no 23º dia aí, galera. Eu confesso que está cada vez mais fácil para mim entrar no estado meditativo, e uma das coisas que eu falei até no último vídeo, né, que uma das intenções que eu tô colocando nessas meditações é de me conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que têm a mesma vibração, a mesma frequência, e tanto no profissional quanto no pessoal, né, onde eu consiga ter conexões verdadeiras. Eu acho que esse é o meu principal objetivo, principalmente como artista, né, profissionalmente. Então, eu acho que, cara, é importante a gente entrar numa frequência onde a gente se sente bem, onde a gente, por mais que tenham mil problemas na cabeça, pode conseguir, tipo assim, raciocinar com clareza as coisas que a gente quer. Então, acho que esse é um ponto que tá pegando bastante pra mim. Tô aqui com essa cara de sono e cara de amassada, mas tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Vamos começar o dia, que hoje provavelmente vou fazer mais um pouquinho da tela ali da Mona Lisa. E tem algumas coisas pra fazer também, um monte de coisa na verdade. E é isso. Bora pra cima. E assim, gente, cheguei numa parte bem chata, uns ajustes aqui para fazer o rostinho dela. Tô buscando aqui uns tons mais semelhantes. Ainda tem bastante coisa para fazer, né? Mas o principal, acredito que seja o olhar dela, que eu não posso errar, então tenho que deixar aqui o mais próximo possível de ela ir te acompanhando conforme você muda a perspectiva que está olhando para ela. Essa é uma das coisas mais bonitas da obra original, né? Então é isso. Vamos mexer mais um pouquinho aqui.
Chegamos no 26º dia. Eu estava meditando aqui, porém chegou um Mercado Livre bem na hora, então tive que sair da meditação e agora vamos tentar voltar. Eu hoje particularmente tô tranquilo, tô me sentindo bem, assim, acho que antes de ontem eu tava com a mente um pouco mais conturbada, mas são dias e dias, né? Então, enfim, agora eu vou focar aqui e voltar e vamos ver se eu consigo fazer pelo menos aí uns 20 minutos, 30 minutos de meditação. Bom dia, gente. Dia 26 das meditações concluído. Eu, particularmente, tenho colhido muitos benefícios, como eu já falei para vocês. E uma das coisas, né, que eu até falei ontem sobre repensar minha identidade artística tem vindo muito dessas meditações, mas já é algo que eu tô fazendo uma certa transição, assim. Então, se vocês perceberem os meus últimos trabalhos, ele já tem uma mudança que fica bem nítida ali em alguns pontos, né? E, cara, eu acho que é muito isso de a gente ir se transformando, né? E a meditação, ela tem me trago mais clareza, porque às vezes a gente fica numa certa dúvida interna sobre o que a gente deve fazer. E essas meditações têm me trago muitos esclarecimentos. Então, é algo que eu realmente quero implementar cada vez mais na minha rotina, para fazer meus planos também, então tem funcionado muito bem. Se você ainda não viu o primeiro vídeo... 27º dia! Acabei de fazer meditação e hoje fiz 20 minutinhos e, cara, assim, não é todo dia que vai ter uma meditação maravilhosa, mas acho que pra mim tem funcionado essa constância. Então, hoje, diazão, vou adiantar um pouco mais a tela da Mona Lisa e é isso, vamos ver o que o dia terá de bom pra mim hoje. Olha quem apareceu aqui. Quem é essa beleza? Hein, senhora? E no dia 29 eu comecei fazendo aí uns projetinhos de tatuagem já pela manhã, então adiantei algumas partes dessa questão de, enfim, postagem no Instagram, coisas que a gente precisa estar fazendo, né? E no final do dia aí tive, cara, um pôr do sol incrível aqui na beira-mar e levei essa tela para poder também, sei lá, me conectar um pouco mais com as pessoas, né? Acho importante também o artista ele poder enxergar as pessoas de alguma forma se conectando com a sua arte. Muitas pessoas me pararam lá, conversaram e acho que isso também é legal para aproximar a arte do público, né? Então, para mim fez total sentido. E também tive a companhia aí da Su e da Lohana, que me acompanharam lá para fazer as filmagens, me ajudaram a levar as coisas tudo. E veio algumas crianças também conversar ali, os pais já apresentando a Mona Lisa, né? Então também foi legal para poder ter essa, enfim, essa conexão ali com o público. Chegamos no último dia, por incrível que pareça, hoje é dia 11/11, eu não tinha planejado que fosse nessa data, mas acho que tá aí uma mensagem bem especial e, cara, hoje eu vou tentar fazer 1 hora de meditação. Eu não sei se eu vou conseguir, mas pretendo me esforçar bastante para chegar nessa frente. E hoje tem muitas questões aqui que eu quero lidar também, e pensar e direcionar meus pensamentos. Tem umas coisas que eu tô realmente sentindo que eu preciso dar mais atenção, né? E é isso, vamos lá. E chegamos no dia 30 das meditações, hoje 11/11, eu não tinha planejado que caísse nessa data, eu tô com o olho inchado aqui, como vocês podem ver, eu fiz a meditação mais longa desses últimos 30 dias, hoje foi cerca de 1 hora e 2 minutos de meditação, consegui pela primeira vez completar a meditação
que ela tem esse tempo, né, de 62 minutos. Mas assim, cara, eu tô feliz comigo mesmo. Eu acho que esse é o principal ponto. E é isso. Bom dia. E esses foram os meus 30 dias de meditação. Hoje, mais uma vez, eu tô em um outro momento aqui, é o 38º dia que eu tô continuando as meditações. Então eu queria só mostrar para vocês com esse vídeo o quanto a gente consegue mudar internamente, né? E para mim tem sido muito vantajoso e benéfico. Eu percebi que eu tenho conseguido controlar muito mais as minhas ansiedades, o quanto alguma coisa afeta no meu dia a dia. Então tenho conseguido manter um foco muito maior. E, cara, apesar de tipo a gente ter os nossos altos e baixos, eu percebo que eu estou muito mais centrado em, enfim, ter um objetivo e conseguir manter uma consistência, né, de tipo ir atrás desse objetivo, de também, como eu falei nas meditações, de abundância, né, de eu me sentir que eu sou uma pessoa próspera, de eu sentir que eu tenho um propósito muito maior nesse mundo e que eu tenho que seguir, né, o que o meu coração está pedindo, que é o meu propósito, e com isso eu também venho falar para vocês que em breve o Alucinarte ele vai chegar ao fim, o ciclo desse nome que eu carrego há cerca de 10 anos, ele já não está fazendo mais tanto sentido para mim, né? Então eu quero que, enfim, tenha uma nova mensagem através do nome que eu vou estar carregando, então vocês vão conhecer mais do Guilherme. E assim, galera, o nome Alucinarte, né, ele veio em 2016, quando eu também fiz uma transição, antes era CBArte e foi para Alucinarte. E agora eu sinto que é o momento de eu fazer uma nova mudança, porque para mim o nome que eu coloco, né, como artista ali, ele tem realmente um grande significado para mim, ele carrega uma energia, tanto que quando fala Alucinarte, normalmente vocês já associam a algum tipo de coisa, né? E eu ultimamente tenho ido por um outro caminho. Eu acho que eu estou me sentindo mais, sei lá, como posso dizer, maduro em relação à minha arte. Quero que ela tenha uma outra mensagem atrelada ao nome que eu uso, né? O nome que me representa como artista. Então é uma mudança que vai acontecer ainda. Tô, enfim, só contando para vocês aqui que a partir dessas meditações, algo que eu já tinha muita vontade de fazer, algo que estava lá no meu interno, foi, enfim, colocado uma luz maior assim para eu conseguir realmente visualizar que eu preciso me direcionar para esse caminho. Então, essas meditações, elas têm sido muito reveladoras para mim, para entender também tudo aquilo que está dentro de mim, que eu preciso botar para fora de alguma forma. E eu espero que vocês tenham curtido aí essa jornada de 30 dias. Eu vou continuar fazendo, tá? Agora, realmente, a meditação, ela faz parte do meu dia a dia. Eu quero que eu, enfim, me aprofunde cada vez mais em quem eu sou. Então, acho que é importante para você também fazer isso. Se você está vendo o vídeo até aqui, eu agradeço. Eu espero que você tenha se inscrito no canal já, né? Porque, pô, ajuda nós aí. Deixa uma curtida, por favor. E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de mudar, né, internamente. Se as meditações têm feito aí efeito para vocês, como que tem sido a rotina, me contem aqui. Eu quero poder, enfim, entender um pouco melhor do que vocês gostariam também de ver por aqui no canal. E é isso, valeu!